Bem, meus amigos do Vale do Ribeira, um assunto que tem tomado aí todo o noticioso nacional, a questão que está acontecendo da violência nas escolas. Há pouco tempo, nós tivemos um garoto que matou a professora, depois tivemos aquele episódio triste, lamentável lá em Blumenau, quando 4 criancinhas pequenas foram assassinadas por um psicopata e outras 4 feridas. E tudo isso, é claro, suscita muita conversa, suscita muita dúvida e muito medo nos pais. Como é que o registro está agindo com isso? E eu convidei aqui o vereador Capitão Renato, que tem uma larga experiência na área policial, é vereador em registro e que fez um projeto de lei muito interessante, que já está em vigor, da atividade delegada. O que é isso, vereador? Primeiro, um bom dia a todos. Doutor, eu queria agradecer pelo espaço, pelo convite, dizer que estamos sempre à disposição, nosso mandato aí está sempre à disposição do município de Registro em qualquer que seja das áreas, né? Doutor, eu queria... É uma situação muito difícil, né? São ocorrências aí que fazem tão mal, né, a nossa população. Queria prestar aqui os meus sentimentos a todas as famílias, né, que tiveram a vida dos seus filhos ceifadas aí por esse terrorista, né, e falar o que a gente está tentando fazer aqui em Registro. Nós tivemos, doutor, uma lei aprovada aí. Só para o senhor ter uma ideia, foi em 2021 que aprovamos a atividade delegada. O que é a atividade delegada, né? A atividade delegada é a única maneira que o município tem de aumentar o número de policiais na rua, né? Porque os policiais militares, eles são comandados pelo Estado, né? Pelo governador. Então, como que a gente vai atuar dentro do município? Os policiais que estão de folga de maneira voluntária, eles vão ser contratados pelo município, vão trabalhar com isso, aumentamos o número de policiais na rua e os resultados são, em Registro tivemos aí uma redução da criminalidade, né? O roubo, por exemplo, diminuiu 80%, doutor. Explicando para o pessoal a diferença entre roubo e furto, às vezes a gente fala dessa maneira que está diminuindo, né? E as pessoas falam, não, mas a casa do meu amigo entraram lá e levaram os pertences dele, levaram a televisão, levaram isso, levaram aquilo. O roubo, toda vez que tem violência. O furto é aquele cara que pula na casa, rouba a televisão, né? Pega a televisão, furta a televisão e leva embora. O furto, infelizmente, ele passou a ser praticamente um problema social e não de segurança pública. Porque não é raro o mesmo bandido ser preso 5 vezes na semana. Ele é preso hoje, em 24 horas, Sai, logo depois em volta a fazer. 24 horas Fica no uma máximo. profissão, né? Exatamente, no máximo 24 horas ele passa por uma audiência de custódia e é colocado na rua, de novo, para cometer o crime novamente. Então, o furto está sendo um problema, né, que já está saindo aí da esfera policial, ao meu ver. Doutor, uma lei muito importante que aprovamos, né, já está em vigor em Registro há alguns meses e infelizmente o prefeito não está dando atenção devida, né, é o Programa Municipal de Prevenção a Atentados em Escolas, né. O que essa lei prevê, doutor? Que os nossos professores sejam preparados, né? Preparados contra atentados. E como faríamos algo nesse sentido? São palestras, nós vamos treinar os professores a identificar quem que é um possível autor. Estudo de caso, mostrar os casos que já aconteceram, né? Quais são os sinais que um terrorista ele dá, porque ele dá sinais. Quais são os sinais? Os professores vão ser identificados a entender aqueles sinais. É a diferença de alguém que é policial e o que não é policial tá andando na rua. O policial olha numa esquina e fala, meu, aquele cara tá em uma atitude suspeita. Suspeita. O cara que não é policial, ele não tem um olhar treinado para aquilo. Então nós queremos treinar os professores. Não é uma função a mais para os professores, mas é treinar, explicar para eles como... Vai evitar muita coisa. Exatamente, explicar para eles como identificar. Identificando aquele possível autor, o professor ele vai encaminhar para quem de direito, vai encaminhar para o tratamento psicológico, vai encaminhar para a polícia. O professor não vai ter uma atitude ali, ele só vai identificar e encaminhar. E se infelizmente acontecer
No caso de um atentado, como agir? Existe o empirismo. Se alguém invadir aqui agora esse estúdio, o que nós fazemos? A gente pode ter uma atitude imediata, uma atitude que eu pensei na hora, ou eu posso ser treinado para me defender daquilo. Então nós queremos treinar os professores. Vereador Capitão Renato, uma questão importante, a tecnologia, a modernidade tem que ser aplicada. Como é que está essa questão das câmeras? Porque a câmera tem um papel importante, né? Então, doutor, aí entramos numa situação, eu diria, delicada, né? Por que eu falei da atividade delegada? A atividade delegada, voltando, é a única maneira que o prefeito do município tem de aumentar o número de policiais militares nas ruas, certo até aí? Então, qual que era a nossa proposta? Fomos até a Polícia Militar, conversamos com o atual comandante de registro, para ver se conseguiríamos colocar vagas de policiais para estarem nas escolas. O comandante me deu ok, falou sim, dá para fazer. Conversamos com o secretário de Segurança Pública, conversamos com o secretário de Educação, hoje diretores gerais, né? Diretor-geral de Segurança Pública, diretor-geral de Educação. Conversamos com todos eles, marcamos uma reunião com o prefeito juntamente com a Polícia Militar. E 15 minutos antes da reunião, o prefeito simplesmente cancelou. Eu conversei com ele e falei, prefeito, o que está acontecendo? Ele disse que não queria falar sobre o assunto. Então, nós tínhamos preparado um programa de ações para tentar combater possíveis ataques. Não que tenha algo concreto, não que, pelo menos que eu saiba... Prevenção que é a palavra-chave. Exatamente, prevenção. E as câmeras, doutor, como o senhor comentou, em registro já, se eu não me engano, já se encerrou um processo de licitação que vão ser instaladas câmeras nas ruas, monitoramento nas ruas. E todo o processo de licitação, ele pode ser aumentado ou simplesmente trocado, em vez da câmera na rua, a câmera na escola. Então eram os fatos que nós íamos levar para o prefeito, a reunião era exatamente para isso, para a gente conversar com os secretários, dá para fazer isso, não dá para fazer isso, como que a gente pode fazer para colocar a câmera na escola, como que a gente pode fazer para colocar o policial na escola. Levamos a solução para o prefeito e ele simplesmente fechou as portas da prefeitura e disse que não queria falar sobre o assunto. Qual que é a posição dos seus colegas vereadores com relação a essa atitude do prefeito? Assim, doutor, é algo recorrente já, né? O pessoal diz que é o tempo do prefeito. Só para o senhor ter uma ideia, a atividade delegada que trouxe tanto benefício para o município de Registro, ela foi aprovada em 2021 e ela iniciou apenas em 2022. Foi um ano parado até o prefeito, no tempo dele, decidir que ia colocar os policiais na rua. Aí você fala, não, mas é por causa do recurso. O recurso já estava reservado para isso. Quando a lei orçamentária vai para a Câmara, nós que somos os vereadores, nós conseguimos alocar o recurso aonde vai ser melhor para registro. E o recurso para atividade delegada já estava alocado, assim como o recurso para colocar os policiais nas escolas já está alocado. Ele poderia fazer, ele não fez porque ele não quis. Bem, vereador, realmente é uma denúncia grave da sua parte aí, porque mexe com segurança pública, que é algo que todo mundo clama, né? Todo mundo quer segurança pública. E também essa questão das câmeras, porque era importante ter câmera nas escolas. Se já tem a concorrência, tem tudo andando, é só colocar a câmera, né? Realmente é uma pena, né, que o prefeito tenha essa atitude, né, ou essa falta de atitude, melhor dizendo. E tecnicamente, doutor, os Estados Unidos está muito avançado nesse assunto, infelizmente, porque lá aconteceram muitos casos, né? Muito mais do que aqui, mas na verdade é um problema mundial hoje, né? Em todo o mundo isso vem acontecendo. E os Estados Unidos, eles têm um protocolo, lá o pessoal dos Estados Unidos, eles têm um protocolo que começou existiu um ataque, né? Um ataque que acabou pegando uma notoriedade, aí acabou ficando famoso, que é o ataque de Columbine, né? Numa escola. Existe o antes de Columbine e o depois de Columbine. Antes de Columbine, como que a polícia atuava? Atuava dessa maneira. Depois de Columbine, mudou totalmente o protocolo. É esse protocolo que a gente quer trazer para registro. Mas, mais uma vez, o prefeito Newton não quer falar sobre o assunto. Bom, vereador,
outra questão também que muita gente fala, está crescendo muito o número de moradores de rua em registro. Como é que o senhor vê essa questão? Essa questão é uma questão problemática, né? Nós estamos falando de vidas ali, é lógico, a gente não pode simplesmente ignorar, né? Que são pessoas ali que precisam ser cuidadas, mas eu também levo para mim que o logradouro público, a praça, ela é da população, né? Eu sou totalmente contrário que ali na praça tenhamos colchões, tenhamos churrasqueira, tenhamos pessoas que dominam aquele espaço, que qualquer morador de registro, ao passar por ali, é questionado do porquê está passando por ali. As pessoas têm medo de passar pela Praça do Expedicionário, sendo mais pontual. Eu sou a favor, doutor, de que essas pessoas sejam cuidadas. Elas têm que ser cuidadas. Não há uma falha, desculpe interromper, vereador, não há uma falha do serviço social municipal, porque o serviço social da prefeitura deve fazer a triagem, conversar, quem é de outro município, muitas vezes está perdido por aqui, ver se alguém tem algum problema de origem mental. Tudo isso daí, se alguém está doente, não falha o serviço social municipal? Já tivemos crimes ali, homicídios, né? Pessoas que morreram pelas mãos de moradores de rua que estão ali, e eu vejo como uma falha, sim. Ainda mais por quê? Porque existem moradores de rua que estão ali que têm casa aqui em Registro, né? Nada impede deles ficarem na rua, mas o que impede é deles montarem sua morada na rua. Mais uma vez, eu sou contrário a isso. E voltamos à parte de orçamento, doutor. Na Câmara Municipal é muito comum, né, a gente ver o pessoal questionando, os moradores questionando, e com muita razão, porque tem que questionar mesmo. A gente foi... Quem votou ou não para eu estar na Câmara tem que me cobrar, né? Mas o problema é que muitas vezes não chega o que a gente está fazendo. E isso eu vejo com muita tristeza. Mas vamos lá. O problema dos moradores de rua já é o segundo ano consecutivo que reservamos no orçamento para que seja montado um lugar, uma casa de acolhimento, uma casa de passagem para esses moradores de rua. Para que quando tenhamos um morador de rua, ele com dignidade seja tirado dali e colocado nessa casa. Dali, ele vai para a cidade dele, dali a gente vai procurar a família dele para ele ser encaminhado para a família dele. Só que a nossa assistência social até então não tem nem, pelo que eu sei, não tem nenhum processo de licitação para montar essa casa. O recurso está reservado. Para que as pessoas entendam, todo o recurso de registro, todo o dinheiro de registro, ele vai para a Câmara Municipal. É lógico que o prefeito ele vai falar, eu quero que gaste nisso. Só que a gente pode, dentro da Câmara, mudar. Esse valor que está aqui, eu prefiro que coloque tanto para que seja montada uma casa de passagem, para que a gente possa cuidar dos moradores de rua. Esse tanto, em vez de estar aqui em tal pasta, eu quero que vá para a segurança pública, eu quero que tenhamos mais policiais na rua. Então isso a gente fez, já é o segundo ano que reservamos o valor para que seja montada essa casa de passagem. E até agora, nada. Estamos como se diz por aí, é o tempo do prefeito, né? O tempo do prefeito ele é muito devagar, ele é muito aquém do que a população gostaria e merece, né? Complicado, hein, vereador? Os senhores estão vendo que, pelo que o vereador está nos relatando, a Câmara Municipal está fazendo a sua parte, né? Está dependendo aí de ser executado. Tem verba, vários setores, tem vontade política de fazer, só que está parada a coisa. Vereador, eu queria agradecer a sua presença aqui no microfone da 99, queria já lhe intimar para o senhor, se acontecer alguma mudança nos próximos dias, o senhor nos comunicar para a gente avisar a população. Questão das câmaras, questão da atividade delegada, questão dessa casa de passagem, tudo isso. Se tiver alguma novidade, o senhor traz para a gente a boa notícia. Microfones da 99 para suas considerações finais. Eu queria agradecer o espaço, a gente sabe do alcance da Rádio 99, a gente sabe a força que a rádio tem, né, no meio da política ou não. Então, esperamos uma mudança de comportamento, né, nessa questão quanto ao prefeito de Registro. Esperamos mesmo. Muitos perguntam, e aí, capitão, você é oposição? Você está junto com o prefeito? Eu não tenho
essa situação de ser oposição ou não. Eu trabalho para o registro, doutor. Eu trabalho para o registro. O meu trabalho é para o registro. Se o prefeito tiver feito algo correto, puxa vida, a gente vai enaltecer. Se tiver feito algo errado, a gente vai bater, vai reclamar, como eu sempre fiz. Como eu fiz, por exemplo, na situação do esporte, que vieram crianças aí do estado inteiro jogar futebol aqui no município. Chegaram aqui, não tinham alimentação, não tinham hospedagem, eles acabaram dormindo em locais que passavam... Eu estou falando o relato que as crianças deram para o Conselho Tutelar, eu não estou inventando nada. Isso aí está escrito, está no papel. As crianças falavam que acordavam com um rato correndo por cima delas. E isso é o que registro está entregando para as crianças. Imagina você, pai de Andradina, por exemplo, está a 600 quilômetros de registro, entrega seu filho para a cidade de registro, para ele participar de um torneio de futebol, e ele chega aqui e tem que dormir com rato e barata. O café da manhã, um pão com queijo, se eu não me engano, uma fatia de queijo, uma fatia de mortadela, não lembro, e um café. Esse é o alimento do atleta, o café da manhã do atleta. Então, assim, reclamamos quando isso aconteceu. E foi mudado, correram atrás, fizeram o que tinham que fazer e acabou o campeonato. E até onde eu sei, não tivemos reclamação ainda das cidades aqui para registro. Mas foi um absurdo, reclamamos. Quando das cestas básicas, lá no começo do meu mandato, 2021, se eu não me engano, a compra pelo setor da educação estava totalmente errado, estavam fazendo cobranças. Para o senhor ter uma ideia, a cesta básica era de produtos não perecíveis e estávamos no meio da pandemia, aqueles alimentos tinham que chegar para as crianças. E o procurador do município começou a fazer questionamentos que, ao meu ver, não tem porquê, que era só para atrasar a licitação, né? Perguntando sobre cor, odor e sabor dos alimentos enlatados, como que eu vou saber de cor e odor, né? Então eu vi aquilo eu vi aquilo com maus olhos. Reclamamos e esse procurador, ele pediu demissão, a secretária deixou de ser secretária, né? Foi substituída. Então é isso, quando a gente tem que reclamar, a gente vai reclamar sempre. Quando a gente tem que enaltecer, a gente vai enaltecer também, né? O trabalho da atividade delegada demorou 1 ano, mas o prefeito implementou. E a atividade delegada vem trazendo excelentes resultados para o nosso município. Nosso município está com a segurança que nunca teve antes. Os crimes acontecem, infelizmente acontecem, mas quando acontecem sempre tem uma viatura perto que acaba prendendo o cara. Hoje em dia está difícil o bandido que se aventura em registro e sai sem ser preso. Com exceção, é claro, a situação do furto, como eu disse, está deixando de ser um problema de segurança pública e passando a ser um problema social. Porque você prende o bandido e em menos de 24 horas ele já está na rua devido à audiência de custódia. Doutor, mais uma vez, muito obrigado. Queria deixar a todos os nossos ouvintes que o nosso mandato está à disposição. As nossas redes sociais estão sempre abertas para receber críticas, elogios e tudo mais. As críticas ajudam muito também, né? Então a gente está à disposição, pode nos chamar e conta com o nosso trabalho. Obrigado, doutor. Muito obrigado pela presença aqui do capitão vereador Renato. A função é essa, vereador. O vereador tem que estar ao lado da população. Muitas vezes a crítica, a autoridade de plantão não gosta, mas é a função do vereador. O vereador que faz um bom trabalho faz isso. Quando tem que elogiar, como o vereador falou, elogia. Agora, episódios lamentáveis merecem realmente a crítica e a cobrança, porque a população fica indignada com tudo isso. Vereador, muito obrigado pela sua presença aqui e vamos voltar nos próximos dias ver o que aconteceu com tudo isso, se andou ou não. Posso só deixar nossa rede social, Claro, doutor? Claro. No Instagram aí, capitão_Renato e no Facebook, Capitão Renato. Então a gente está à disposição aí, quem quiser mandar uma mensagem, pode mandar, que nosso mandato está aqui para a população de registro. Muito obrigado, doutor, obrigado a todos. E a entrevista sua logo mais vai estar no Facebook da 99.